Olá, nossas boas-vindas a você que está participando do seminário, primeiro seminário online, realizado pelo Mulheres em Tribo, Instituto da Autoestima Feminina, sobre a temática abuso emocional e a autoestima feminina. Muito obrigada por sua participação e hoje, nosso segundo painel traz um tema que vem chamando cada vez mais atenção da nossa sociedade, um tema urgente, um tema premente, um tema que traz aí dentro do seu conceitual, da sua prática no trabalho com os homens, uma transformação profunda e necessária nas relações interpessoais dentro da nossa sociedade. E para falar sobre masculinidade positiva e as relações afetivas, nós convidamos o psicólogo Leandro Nonato, que é organizador do coletivo Massa, do qual eu sou muito fã, e vou cumprimentá-lo, né, dando as boas-vindas. Leandro, obrigada por aceitar, né, o convite para essa nossa conversa, essa conversa que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedora, vai trazer aí elementos muito transformadores para quem nos assiste. E queria ouvir um pouquinho você, nos conte um pouquinho da sua trajetória e também do Coletivo Massa, como foi criado, como é que ele atua. A palavra é sua. Perfeito. Muito obrigado, Patrícia, pelo convite. Agradecer a você pela essa oportunidade de estar trazendo um pouco mais do trabalho do coletivo, principalmente. E isso contribui muito com a missão do coletivo, que é justamente de falar para mais pessoas, levar a possibilidade de construção de masculinidades mais saudáveis a mais pessoas. Essa é a nossa missão principal enquanto coletivo. Melhorar as relações para o homem e o seu meio. Então, quanto mais lugares a gente consegue estar chegando, mais talvez a gente consiga impactar, atingir, fazer alguma reflexão que gere uma pequena transformação que seja para alguém que a gente nem precisa conhecer, né? Assim como a gente sabe, foi tocado por essas reflexões. Então, obrigado pelo espaço que Mulheres em Tribo, através de você, está aqui proporcionando para a gente. Tá? Falo em nome do coletivo aqui, particularmente também em nome do Leandro Nonato. Vou começar um pouco por esse lugar, né? Então, meu nome é Leandro Nonato, sou psicólogo clínico, trabalho já na área há 5 anos e desenvolvo principalmente o trabalho em psicoterapia, né? Atuando com transtornos, com enfermidades psicológicas, emocionais, mas também com desenvolvimento de uma transformação pessoal. Não é só quando está doente, mas quando a gente quer aprimorar, otimizar alguma questão também. Esse é meu trabalho mais focado, principalmente nas questões emocionais. Eu sou o segundo filho de uma família de 2. Sou casado e sou casado desde fevereiro desse ano, já morando com minha esposa, na época era minha noiva, há mais de 2 anos, aí no período da pandemia, né? E também sou pai de coração do Renato, que é o filho da minha esposa, que hoje tem 8 anos. Então, estou exercendo aí um pouco desse lugar, construindo e aprendendo muito com ele, né? Desse lugar, dessa paternidade, né? Ele tem o pai dele também, que, graças a Deus, a gente tem um bom convívio e isso consegue ser muito bem compreendido e trabalhado. E também serei pai agora da Aurora, a minha filha que está vindo aí, estamos de 4 meses. Ai, Então, parabéns! Que obrigado. lindo! Então, em breve estarei aí passando por essa experiência desde o início, né? Que Acredito que vai ser bacana! bastante diferente de tudo que eu já vivenciei. Então, esse é o meu lugar particular, pessoal, né? O Leandro Nonato. E tem esse outro papel que eu exerço também dentro do coletivo Massa, enquanto organizador. O coletivo Massa
antes disso, né, o que que é o MASSA? MASSA é a sigla de masculinidade autêntica, sensível, saudável e acolhedora, que é um espaço, é uma organização que a gente teve para proporcionar conversas, principalmente rodas de conversas, mas não só, reflexões sobre a masculinidade, como é que a gente pode exercer um pouco melhor a nossa masculinidade, como é ser um homem da forma como estamos sendo. Então, o coletivo ele está caminhando aí para o terceiro ano de existência. Estamos aí com 2 anos, 8, 9 meses. Estamos hoje na organização eu, o Juliano Cândia e o João Mateus. E a proposta ali, como eu te disse, é principalmente a de organizar uma roda de conversa que tem uma duração em média de 1h30 e por pautas também. Então, em geral, a gente faz a divulgação de um tema através da nossa própria vivência enquanto organizadores, o que está pegando mais ali para a gente enquanto homem, ou o que a gente viu da conversa anterior, o que está na mídia, e trazemos um tema para pensar sobre, para falar, conversar. Basicamente, é um momento para que a gente possa conversar entre homens sobre coisas de homens que a gente não tem um espaço, talvez, para conversar com outros homens, porque são temas às vezes que podem ser julgados como isso é mimimi, isso é sensível demais, para de ficar querendo conversar a respeito disso. Então ali é um espaço de diálogo, de fala, de reflexão. A proposta surgiu, como eu te disse, 2 anos e 8 meses, mais ou menos atrás, dentro de uma conversa do fundador, que é um colega também, um psicólogo. Na época, ele estava passando por uma situação muito complicada. Essa é uma história pública, então por isso que eu estou trazendo aqui. Ele estava passando por uma situação muito complicada com uma empresa que ele tinha fechado. Então, ele estava lidando com as consequências desse fechamento da empresa. E aquilo estava trazendo angústias, questões pessoais e que lugar, com quem que ele conseguia falar a respeito disso, sem ser julgado, sem ficar recebendo orientação, conselho de como ele deveria fazer e tudo mais. Então, dentro de uma conversa com outros 2 colegas também da área, ele sentia que tinha essa abertura para conversar a respeito disso. E ele também, uma pessoa muito curiosa, foi atrás de o que é masculinidade, esse problema que ele estava passando é um problema muito relacionado a uma questão masculina, né? A perda do emprego, a dificuldade de ser o provedor, como isso é reconhecido como um fracasso pessoal e como isso vai comprometendo. Então, é uma questão bastante pesada no âmbito masculino, né? E aí ele foi atrás, principalmente do Instituto do Papo de Homem, que tem vários manuais, tem um vasto nível de informações a respeito do que é masculinidade, e ele entrou em contato principalmente também com ali uma pesquisa da ONU Mulheres, junto com a Natura, se eu não me engano, que produziu um documentário chamado Precisamos Conversar com os Homens. Então, foi feito um documentário que está disponível no YouTube gratuitamente, e junto com o comentário também uma pesquisa, Qualia, que trazia muitos números a respeito da masculinidade no Brasil. Ele começou a ficar muito impactado com aquilo, querendo saber mais, conversar, e ali, em uma das soluções que um desses manuais, manual não, uma das orientações que esse documento trazia, era a proposta de uma roda de conversa, de masculinidade. E aí ele percebeu que ele com aqueles 2 colegas já estavam fazendo, de certa forma, uma roda de conversa. E por que a gente não faz, então, não abre um pouco mais? Vamos ver como é que isso funciona. E aí me foi feito o convite uma primeira vez, eu não podia estar participando na data,
E em um segundo momento, quando aconteceu de novo, eu fui. E quando eu fui, eu vi um valor muito grande naquilo, porque era uma coisa que eu não tinha participado, histórias que eu não tinha ouvido, coisas e temas que eu não tinha nem pensado como isso impactava, de certa forma, a minha vida. E de maneira muito leve também. Então, eu cheguei para ele e falei, cara, muito legal isso daqui, eu quero participar, eu quero estar junto, quero construir junto isso daqui. A ideia, na época, nem era que fosse uma roda de conversa, mas era trazer vamos conversar, vamos trocar uma ideia aí. E aí a gente foi entendendo, fomos entendendo o que era aquilo que a gente estava construindo, que precisava de acordos, que precisava de uma forma certa de divulgar. A gente foi fazendo várias tentativas e erros até achar uma metodologia que fosse interessante, adequada para os novos participantes que gostariam de estar integrando. E também sabendo dizer o que a gente fazia ali, como é que a gente fazia, o que acontecia lá dentro. Porque quando a gente fala de um espaço de conversa para homens, sobre homens, pode ter uma conotação assim de um clube do bolinha, de que a gente vai falar que não é bem esse lugar, mas a proposta é justamente de gerar um ambiente seguro o suficiente para que o homem se sinta à vontade em expor as vulnerabilidades, porque é uma masculinidade muito frágil que a maioria das pessoas exerce. Eu também, muitas vezes, né? Então, essa masculinidade frágil tem muita vergonha, tem muito medo, tem muita coisa que não é conversada, não é dita. Então, a ideia é criar um ambiente de segurança, de privacidade, de sigilo, para que a gente fale sobre coisas que nos tocam. Então, esse é o Coletivo Massa, é isso que a gente faz hoje. Trabalho lindo, 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 lindo e que cresça cada vez mais, né? E vá se multiplicando. Aquilo que você falou no começo da sua apresentação é importante mesmo, né? Que você consiga transformar uma pessoa, ainda que você não conheça, mas que ela seja impactada por algo que você falou, né? Às vezes é um exemplo que você deu de uma questão sua, uma vulnerabilidade sua, e de que forma você lida com isso, e aquilo pode ter um efeito transformador muito importante na vida daquela pessoa, né? E aí a gente sabe o quanto que esse efeito transformador ele vai modificando também o ambiente ao redor daquele indivíduo, né? Muito lindo e, assim, parabéns, sou cada vez mais fã. Te ouvindo, então, fiquei mais fã ainda. Obrigado, é mérito de todo o coletivo. Ah, e uma coisa interessante também, o nome Massa foi dado por uma mulher. Então, Olha, veja que como bacana. a ideia não é, de forma alguma, excluir as mulheres ou excluir pessoas de outras orientações, outras identidades sexuais, né? Hoje, o Juliano, por exemplo, que faz parte da organização, é homossexual. E nada impede que ele participe desse coletivo, porque ele é um homem que tem essa identidade sexual. Então, não tem Sim, nada a ver com exclusão, mas com um espaço perfeito, de acolhimento. Isso é muito perfeito, importante de estar perfeito. Isso só pontuando. fortalece, né? Só Exato, fortalece o trabalho de vocês. exato. Muito, olha, parabéns, sensacional. Obrigado. Então, já que, né, você trouxe essa introdução aí tão interessante, tão bacana, né? Esse trabalho aí que é tão importante, né, tão transformador efetivamente. Vou começar aqui trazendo uma pergunta para ajudar realmente a desconstruir a visão que nós temos do machismo. Desculpa, vou fazer então uma pergunta para nos ajudar a entender melhor o que é o machismo. Então, primeiro, o que nós chamamos de machismo? O que é o machismo estrutural e qual é a diferença entre machismo e masculinidade? Perfeito. Bem, é importante me situar aqui de que lugar que eu estou falando, até porque a gente não sabe até onde isso vai atingir,
E qual é o nível de compreensão das pessoas que vão atingir? Então, é importante eu estar pontuando que eu não sou um estudioso a respeito do machismo, das masculinidades, eu não sou um pesquisador da área, tenho interesse, mas hoje me falta um pouco de tempo, principalmente. Então, assim, eu sou um curioso muito grande por esse tema, eu vou estudando, assim, informalmente. A experiência no coletivo, enquanto organizador, lá eu não estou como psicólogo, e nenhum dos organizadores ou das pessoas que estão lá estão nesse lugar da profissão, da posição que ocupam, do quanto ganham, a gente está lá enquanto homens. Então, acho que essa experiência que eu fui acumulando ao longo desse trabalho de perspectiva a respeito do que é o machismo, claro, além de um pouco da base que a gente tem da academia. Então, o nível de profundidade, de conceituação que eu vou estar trazendo, ele pode não estar totalmente, pode não compreender a totalidade do termo, mas eu acho que vale aqui para essa proposta de uma abertura, para a gente começar a pensar e olhar para isso. O machismo nada mais é do que um preconceito. E um preconceito, portanto, é uma crença. E a crença fundamental do machismo é de que há uma diferença entre homens e mulheres. E uma vez que há essa diferença, há uma superioridade do homem em relação à mulher. Basicamente, é isso. Isso se definiria bem declaradamente assim o machismo. Uma vez que essa é uma crença, ela pode ser exercida pelas diversas pessoas. Na minha perspectiva também, enquanto uma crença, enquanto um valor, o machismo ele vem enquanto um discurso. E esse discurso vai sendo reproduzido, vai sendo aprendido. Então, ele está disseminado na nossa cultura, na nossa sociedade. Isso seria o machismo estruturante. Ou seja, o quanto a nossa sociedade é organizada a partir dessa crença. Né? Assim como a nossa sociedade também é organizada a partir de outras leis e de outras perspectivas que não se modificam, inclusive que as leis são baseadas, essa é uma crença que vai norteando ações do poder político, do poder jurídico, das instituições de saúde, de educação. Isso é um nível macro, então esse seria o machismo estrutural. Mas a gente vai pensar muito mais, talvez, no exercício de como é que isso se dá, o machismo no nível interpessoal. Como é que as pessoas lidam com isso? Quais são os comportamentos, as falas, o que acontece ali que se dá com o machismo? Então, pensando nisso, a crença da superioridade do homem em relação à mulher, a gente vai, em um nível estrutural, pensar nos salários de homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo, às vezes dentro da mesma empresa, mas a diferença salarial que o homem tem é superior ao da mulher. A gente pode pensar aí também, em termos estruturais, o quanto das candidaturas de 2020, né, para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadora, somente 33% das candidaturas são de mulheres. Tem um nível de igualdade estatística muito grande entre esses gêneros, né, homens e mulheres. A gente pode pensar aí também na questão das divisões das atividades domésticas, né? Pode pensar aí nos cuidados com os filhos, o quanto que é mais valorizado uma coisa, quando um homem, por exemplo, vai lá e limpa a casa, vai lá e limpa a louça, vai lá e troca a fralda de um filho, aí a gente já vai para um nível mais interpessoal, né? Mas, nossa, que paizão que ele é, nossa, que marido incrível. A gente não para pensar que ele mora lá, que esse filho também é dele. Então, como isso teria que ser natural, de certa maneira, né? Mas não, isso é tão difícil de acontecer por conta do machismo estrutural que salta aos olhos, ou naturalizado, né? Então,
essa seria a minha perspectiva. Não sei se faltou alguma coisa dentro do que você perguntou. Aí a masculinidade, né? Como é que ela se encaixa dentro desse conceito? Ótimo. A masculinidade. Pensando o machismo como esse discurso, como eu vou reproduzindo essa crença da superioridade do homem em relação à mulher, eu dou um passo antes para pensar o que é então ser homem e o que é então ser mulher. Já que o homem, esse conceito do que é ser homem, é mais valorizado, é superior em relação ao conceito do que é ser mulher, e então a gente vai para a masculinidade, pensar então, o que é então ser homem? A masculinidade é o exercício de uma forma de ser e estar no mundo. Então, para ser homem, por exemplo, nos é dito que homem não pode cruzar as pernas, para ser homem tem que ser macho, né? Isso está implícito aí, uma virilidade. Né? Homem não chora, homem tem que dar conta, tem que ser forte o tempo todo. Então, é um tem que constante, são várias obrigações, são várias formas de enclausurar, encaixotar uma vivência, uma experiência humana de vivência. Baseada no gênero biológico desse ser que nasce. Né? Então, a gente nasce ali no âmbito do menino, da menina, biologicamente falando. Quando a gente vai para o homem e para a mulher, são construções sociais. Então, isso não está necessariamente na natureza. Né? Não tá, a gente não vê isso biologicamente nos outros animais, ainda que nos mamíferos. Não está dado. Tem algumas características ali que a gente pode encontrar junto a outras espécies, mas o ser homem é uma construção social, portanto, do ser humano. Então, isso foi sendo construído ao longo da nossa história e por isso está tão perspassado assim na nossa sociedade, através da reprodução do machismo estrutural e também dessa masculinidade. E aí é importante pensar em uma coisa muito valiosa de reconhecer uma diferença, de que a gente não pode pensar somente em masculinidade, mas em masculinidades, pela pluralidade de possibilidades de vivência que a gente pode encontrar em ser homem. Né? E como que isso é encaixotado dentro dessa sociedade que é patriarcal, desse machismo estrutural, vai dizer para a gente que ser homem, basicamente, vai implicar em não ser mulher, em não ser homossexual e não ser criança. Então, tudo que aproximar minimamente ali um homem dentro de características da mulher, do homossexual ou do infantil, precisa ser rejeitado, negado, colocado para fora dessa caixa preta do homem, que é um conceito de um estudioso das masculinidades. Então, dentro dessa caixa em que eu estou, que para ser homem eu preciso manter, segurar tudo isso, quando algo do feminino, do homossexual e do infantil entra em contato, toca, eu preciso execrar, preciso rejeitar. Então, isso dá também a concepção de que essa masculinidade ela é muito frágil também, porque não admite o contato com isso, não admite uma possibilidade de uma relação. Para eu me afirmar desse lugar, eu preciso estar aí enquanto superior. Portanto, se eu sou superior, tem que necessariamente existir o inferior. Então, é uma forma de assegurar-se da sua própria existência, de lidar com a fragilidade da existência humana, por exemplo, da insegurança, da incerteza sobre a vida, das angústias. A gente vai lidando com uma potência que não permite que a gente encare outras possibilidades de ver. Aí a gente vai estar falando de uma masculinidade específica, que é a masculinidade tóxica. Essa masculinidade que não admite
o contato mínimo com essas outras possibilidades de ser e existir no mundo. Então, ela não é a única, por isso a gente vai pensar em masculinidades, mas a masculinidade tóxica é desse lugar, dessa caixinha aí muito linkada ao machismo estrutural. Ok, perfeito esclarecimento, excelente. Então, trazendo aí, né, esse conceito da masculinidade tóxica, o quão nocivo é o exercício dessa masculinidade tóxica, antes de mais nada, para o próprio homem, né? Porque o primeiro a sofrer os efeitos é ele mesmo, né? Então, na relação do homem com ele mesmo, nas suas relações interpessoais e esse impacto, né, na sociedade como um todo, né? Porque é um conjunto de comportamentos, de condutas, de posturas que tende a gerar cada vez mais violência. E a gente convive, lamentavelmente, no país com índices de violência contra a mulher muito altos. O Brasil hoje está no topo do ranking dos países que mais matam mulheres, né? E de que forma esse machismo, essa masculinidade tóxica, ela vai se espalhando ainda nos dias de hoje, né? Por mais que a gente tenha avançado muito no sentido de desconstruir algumas posturas, algumas formas de se relacionar com o outro, a gente ainda tem isso muito arraigado na nossa sociedade, né? E como é que isso se espalha negativamente nas relações, de um modo geral? Bem, essa masculinidade tóxica é justamente o exercício, se a gente for parar para pensar, estar enclausurado nessa caixa do que é ser homem, de ter que ser forte o tempo todo, ter que dar conta de tudo, sem poder chorar, sem poder expressar emoções como o medo, insegurança, vergonha, incerteza, fragilidades, angústias. Isso vai limitando a condição humana. Isso não é do masculino, não é do feminino, isso é uma condição humana. Uhum. Então, isso vai enclausurando esse homem dentro dessa casca de uma espécie de armadura que ele vai se colocando. Isso vai sendo naturalmente uma violência, uma agressão, no mínimo em nível emocional, nível relacional do homem consigo mesmo, né? O quanto eu reprimo as minhas emoções, enquanto eu reprimo o choro, por exemplo, que vai começando a ser negado, homem não chora, para com isso, para de ser mulherzinha, engole esse choro. Quanto aquele menino vai aprendendo isso a reprimir as emoções. Ele não deixa de senti-las, ele aprende a não expressá-las. E se eu aprendo a não sentir, então eu vou tendo uma forma de lidar com essas emoções, uma forma de lidar comigo mesmo, com isso que aparece em mim na relação com o mundo. E aí, uma vez que eu vou ficando mais embotado emocionalmente, eu também vou perdendo outras experiências emocionais em um âmbito positivo. Posso ir apagando o meu reconhecimento emocional. E de repente até experiências de entusiasmo, de empolgação, de harmonia, de paz, de tranquilidade, de segurança, vão sendo embotadas também. A gente tem um mecanismo psicológico e emocional de funcionamento onde a repressão de uma pode também ser uma forma de aprender a lidar com as outras, né? Então, como o homem vai aprendendo a se tratar, como ele vai suportando tudo aquilo, às vezes de forma sozinho, eu tenho que dar conta e sozinho. Então, eu não aprendo a pedir ajuda. Eu não me permito pedir ajuda, dizer que eu estou mal, então, de jeito nenhum. Os efeitos que a gente vai vendo disso são a quantidade de homens que perdem a vida, né? Estatisticamente, a expectativa de vida do homem é menor em relação à mulher. Não vou me lembrar aqui dos dados corretamente, mas tem uma expectativa menor de vida do homem. E aí os motivos são
Falta de cuidado com a própria saúde, então um homem que não vai até o médico, que não faz o exame de prevenção ao câncer de próstata, que é um dos que mais matam homens, por exemplo, porque tem ali um exame de toque. Então, algo muito frágil, mas que acaba matando. E aí eu não vou no médico, também estou sentindo uma pressão grande no peito, mas deve ser só estresse. Como se estresse não fosse algo muito grande. Ou como se aquele corpo, o sinal que o corpo já está dando, não fosse o suficiente para que ele olhasse para si e se cuidasse, fosse ao médico, buscar ajuda e tudo mais. A gente vai ver também em comportamentos autodestrutivos do homem com relação a si mesmo. Para dar conta do que ele tem que dar conta sozinho, ele vai utilizando de artifícios. Então, o alcoolismo, o vício em drogas, o vício em pornografia, o vício em jogos eletrônicos ou jogos em geral, uma dificuldade de gestão financeira, ainda que possa haver um equilíbrio financeiro ali, né? Como eu me sinto e lido com as finanças, né? Então, isso tudo pode ir prejudicando o homem e sendo, portanto, uma violência com ele mesmo. Sim. Ainda que o álcool possa ser, em primeiro momento, para determinados sujeitos, positivo, ele vai sendo mais destrutivo ao longo do tempo. Assim como o cigarro, o uso das drogas. Então, utiliza desses artifícios para lidar com algo que é de dentro, que eu estou sentindo, e eu nem sei direito o que é, mas que eu não estou dando conta. Então, eu preciso de algo de fora. E como não posso pedir ajuda, vou pegando aquilo que eu consigo pegar, que não depende dos outros, né, para me oferecer, e que isso não vai ser mal visto ali na minha comunidade dos homens, de uma masculinidade tóxica, que vai dizer, larga a mão disso, isso aí não é nada, para com isso. Então, o risco de DSTs também, a contração de DSTs nos homens é muito maior, né? E a falta de cuidado também com as DSTs são muito grandes. O que vai trazendo também índices do suicídio, que é 4 vezes maior entre os homens. Isso denuncia um sofrimento que existe, né, entre esses homens. Há um sofrimento muito grande também entre as mulheres, então, novamente, não há uma questão de gênero, é uma questão de condição humana, às vezes, que esses sujeitos estão passando. Mas os homens acabam se matando mais. Por quê? As mulheres não têm? Sim, as mulheres também têm índices altos de tentativas de suicídio, que é diferente de suicídio. Então, as mulheres tentam se matar, né? Mas a forma de tentativa é menos letal. O homem, por ter nessa condição de masculinidade tóxica a permissão para ser mais agressivo, exercer mais a expressão da raiva, ele acaba indo para métodos mais letais para a prática do suicídio. E ele acaba se efetivando. Não só para o suicídio, mas também, às vezes, para dentro de comportamentos de risco, como, por exemplo, correr muito em alta velocidade, em motos, em carros, despreocupando-se um pouco dos riscos, né? Então, esses comportamentos são muito nocivos, principalmente, primeiro, para esses homens. Então, a masculinidade tóxica é uma forma de agressão e violência contra o homem, com ele mesmo, em primeiro lugar. Em um segundo momento, quando isso começa a transbordar demais, eu começo a exercer essa agressão e violência contra o outro, os outros, aí a gente vai estar falando de um machismo. Então, é legal de pensar o seguinte, a masculinidade tóxica mata e agride os homens, o próprio homem. E o machismo mata e agride as mulheres, os gays, as crianças, outros homens, que vão precisar, às vezes, se provar através da briga, do conflito, etc. Né? Então, o machismo é o exercício
dessa violência em direção ao outro e a masculinidade tóxica em relação a mim mesmo. Sim, perfeito, 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 muito, muito elucidativo. E já que nós estamos trazendo aqui o aspecto, né, da construção social do que é ser masculino, do que é ser feminino, do que é ser mulher, do que é ser homem, né, e foi se convencionando, né, que o homem está ligado, como você disse bem, né, à força, à violência, a, a, a ser infalível, né, porque o homem Isso. forte que ganha espaço, credibilidade, é aquele que não erra, aquele que não chora, aquele que não tem nenhuma vulnerabilidade, e a mulher é a fragilidade, é a sensibilidade, é a empatia, né? E hoje nós vemos aí, a pandemia potencializou muito isso, né? Que as soft skills mais Sim. demandadas, valorizadas pelas empresas, são justamente as ligadas ao feminino, né? O Uhum. que a gente pode extrapolar aqui é falar da essência feminina. Eu, por exemplo, eu sempre digo isso, né? Eu tenho um filho de 23 e uma filha de 9. E o meu filho de 23 anos, ele é por essência do feminino, né? E a sua fala me remeteu muito à forma como ele enxerga também as relações, né? O acolher, é o nutrir com afeto, né? Ele tem muitas amigas e as amigas sempre buscam, né, a escutativa dele, e é músico e tem a sensibilidade, e as namoradas ganham poesia. É o jeito dele ser, né? Ele é naturalmente assim. Agora, eu acredito muito que a gente tem as duas forças dentro de nós e a gente usa, né, em determinados momentos. A chave é o equilíbrio. É lógico que ele tem essa questão do masculino também muito forte, no sentido do trabalho, do movimento do trabalho, né, da competitividade, de estar ingressando no mercado agora e olhando para o mundo externo, né? A gente costuma dizer de que um feminino é o interno, o masculino é o externo. Na verdade é que nós somos tudo isso, né? Agora, dentro do que se convencionou, dos clichês que nós criamos, né, dos rótulos que nós criamos, como é que a gente pode pensar numa rota de transformação efetiva, né, olhando aí para milênios de convenções relacionadas ao masculino e ao feminino, e como trabalhar as novas gerações, né? Aproveitando o gancho, né, que você falou tão bem, de uma forma tão sensível, tão leve, da sua paternidade, seu filho de coração e da sua filhinha que está nascendo, né? E esse olhar do pai, esse pai que milita, né, que tem a dinâmica da masculinidade positiva e no seu dia a Uhum. dia, como é que a gente pensa a educação? Esse transformar verdadeiramente. É possível? Como é possível? Queria te Uhum. ouvir. Bem, enquanto um militante, eu diria, não sei se seria bem a palavra essa, ou militante, não sei se eu me identifico bem com essa palavra, porque a busca pela masculinidade saudável é um exercício. É um Uhum. exercício que a gente vai fazendo como uma complementariedade aí sim, a um movimento. É um movimento muito importante e potente, que é o feminismo. Então, a gente só é capaz hoje de pensar a masculinidade, de repensar possibilidades de masculinidade, expressão de masculinidades mais saudáveis, porque as mulheres já pediram, brigaram e lutam até hoje por suas vozes, para serem ouvidas. E a gente tem conseguido ouvir um pouco mais dessas expressões no Poder Judiciário, ainda que a gente tem que caminhar bastante e ainda haja Sim. muita luta, mas penso que agora é possível lutar junto. E eu não sei se eu tenho uma resposta pronta. Na verdade,
Eu não sei se isso está dado, se está pronto. Inclusive, um dos acordos assim do coletivo é justamente de não recomendar. Dentro das nossas rodas, nós não recomendamos e dizemos, ó, acho que você deveria fazer assim, né? Quando acontece isso e tal. Pô, cara, você não fez isso? Aí a gente está pensando num julgamento, né? Aquilo que cabe para mim, de repente não cabe para o outro. E se eu Perfeito. falo, de repente, isso, o quanto que eu estou conseguindo acolher, simplesmente acolher aquele cara que nunca recebeu uma escuta que fosse, que ele sempre só Sim, recebeu uma retórica, uma fala por cima da dele, sim. né? Então, a ideia não é de trazer assim, o que a gente pode fazer, mas o que tem sido feito, o que eu vejo na minha experiência junto com o coletivo, por exemplo. O ponto principal, conversar, dialogar. A gente precisa falar a respeito disso. Precisamos levar esse diálogo das masculinidades para mais lugares. Isso vai possibilitar, talvez, essa desnaturalização. Acho que é um caminho. Desnaturalizar essa masculinidade tóxica enquanto a única possibilidade de exercer uma forma de ser homem nesse mundo. Então, repensar as próprias coisas que foram ensinadas. Cara, por que você não pode cruzar as pernas? O que tem a ver? O que tem de homossexual, de feminino aí nisso? Quem te disse? Por que isso é assim? Por que você precisa ser o pegador? Por que você precisa sair na balada e ter essa necessidade? Cara, às vezes você nem tá afim. Você precisa mesmo disso? Tante Então, reflexão. um monte de reflexões aí para a gente É, pensar e começar a naturalizar aquilo que é humano de fato. Né? Por perfeito. exemplo, por que você não pode chorar sendo que você está se sentindo triste? Sendo que você está sobrecarregado mesmo? Né? Olha para a sua vida, tá difícil, cara. Tá difícil. Poxa, é complicado. Chora aqui, sabe? Permitir que as crianças, principalmente, possam fazê-lo. Desnaturalizar isso no sentido da educação para a criança, para os jovens. Acho que quanto mais a gente levar esse diálogo, principalmente para essas gerações, com mais naturalidade, eles vão conseguindo vencer os discursos de um machismo estrutural, que vai dizer que isso não pode, que isso é assim, que isso é aquilo, porque eu vejo alguns jovens que isso já está bem mais tranquilo. Isso não é fator de angústia e sofrimento para eles. Eles olham assim e falam, isso é mimimi. Falo, tá bom. Simplesmente não vão falar com você. Às vezes não vão deixar de sentir, de serem como são. Né? Sim, Não vão deixar de expressar uma sim, sim. tristeza, de serem mais sensíveis, estarem mais em contato com as suas emoções. Né? Então, eu penso que é um exercício de reflexão e desconstrução daquilo que nos foi passado. Aos homens já formados, né? Porque a gente não está cristalizado para essa vida, a gente sempre pode se reformular. Então, aos homens que já passaram por várias experiências, por várias marcas na vida, a proposta seria de refletir. Refletir quais foram os impactos disso dentro da sua vida e acolher todos esses impactos para aí sim a gente conseguir transpassar isso para as próximas gerações e nas minhas próprias relações. Então, assim, coisas que a gente já fez no coletivo que talvez caminhe um pouco para essa, o que a gente pode fazer. Teve uma prática que a gente trouxe que dizia a respeito do conceito de micromachismos. Então é quando tá em conversa assim, né? Fala, sua mulher você não vai vir jogar bola hoje? O que foi? Ficou de babá em casa? Tá com a coleira aí? E a gente ouvia esse tipo de piadinha e falar, cara, o que tem a ver? É, É minha filha e eu prefiro estar aqui com ela hoje. É minha mulher, a gente está dividindo e tá pesado. Ela também trabalhou a semana toda aqui. A gente combinou de que
eu vou ficar com ela hoje para ela descansar. E tudo bem, né? Tudo bem. E aí o camarada, o brother, né, que está ali do lado, fala, cara, nada a ver isso que você falou. Então, é como que a gente pode ir combatendo nas sutilezas. Porque esse discurso, ele vai vindo muito no sutil. Então, da gente não suportar mais esse tipo de piadinha. O tipo de coisa assim, fala, nossa, tá cheio de viado aqui nesse shopping agora, por exemplo. Que são falas que a gente vai encontrar em muitos conservadores, às vezes em homens mais velhos, não só em homens, né? Tem preconceito para tudo quanto é lado, mas falar, e o que que tem? Qual é o problema disso? Isso te incomoda em quê? Então, talvez é restringir também. A luta seria de restringir a falar com que eles parem de expressar esse tipo de preconceito. Não é opinião. Isso é preconceito. A gente precisa combater preconceito com relação aos outros e trabalhar o preconceito em nós. Isso naturalmente vai fazendo com que as crianças e adolescentes vão aprendendo também. Que a criança e o adolescente, eles não aprendem só, olha, não pode fazer isso, tá? Não pode ter preconceito, você tem que respeitar todo mundo. Ah, tudo bem. E aí, no primeiro momento de raiva, de ira, de repente, eu, enquanto adulto, vou lá, sinto raiva, esse viado, Ó, tinha que ser mulher no trânsito. Caiu por terra todo o discurso e aprendizagem que eu É a tentei gestão pelo passar. exemplo, né? Se eu não dou o Exato. exemplo, estou ensinando o quê, né? Então, as 3 formas de aprendizagem, né? Através do ensino mesmo, olha, faça isso, da orientação. O outro é o exemplo, que ele é muito mais forte do que o ensino. Eu sou uma figura de referência, então eu tenho que tomar cuidado ali com o que eu estou falando, fazendo, principalmente perto das crianças, dos adolescentes. E a experiência, que é, eu estou na roda ali com os meus amigos e não precisa nem estar uma criança, o meu filho, ou o filho de outra pessoa ali perto. Eu combato isso ali com os iguais a mim, com os próximos a mim, na roda do futebol, na roda da conversa ali no clube, na barbearia, nos espaços masculinos. Sim. Às vezes isso é muito difícil para o homem, né? Porque aí, cara, vou ser julgado, vão me apedrejar, vão me humilhar, porque para esse tipo de discurso se perpetuar, ele humilha, ele execra, ele, Sim, né, sim. vai fazer com que você esteja errado. Então, eu vou preferir ficar quieto. Tá, às vezes vai ser difícil. Então, simplesmente não ri. Não ri. Porque às vezes a coisa não tem graça mesmo se você ri para pertencer. Cara, nem ri. Faz cara assim de... Sai dali um pouco, repensa as amizades, olha para como isso está se te construindo, se está de acordo com aquilo que você quer mesmo. São reflexões. Acho que Sim, são caminhos aí possíveis, né? sim. É um homem que precisa ter muita coragem emocional, né? Porque ele pode sofrer retaliações, né? O quanto ele está preparado para isso. Mas esse ponto que você trouxe, né, também agora no final, repensar essas relações, né? O que que eu deixo pelo caminho aí nesse meu momento, nessa minha jornada de mudança? O que que eu carrego? Ou o que que vale a pena ajudar a transformar, né? Com o meu novo modo de agir. E você tem sentido nesse grupo, né? Não sei se é um grupo, são mais grupos dentro do coletivo e no seu consultório. O que que você tem sentido nessa fala dos homens que procuram vocês, né? Quais são as maiores dores dentro desse cenário que a gente está descrevendo aqui, né? E o quanto que você tem percebido esse desejo efetivo de buscar um caminho de mudança, que a gente sabe que é árduo, né? Não é simplesmente virar uma chave, É. mas se você quiser, né? É o que você falou, né? Dia após dia, uma construção, uma reconstrução, né? Muitas vezes. Como é que você tem percebido?
Eu gosto muito de música também, né? Você falou do seu filho que é músico, eu É. também já fui músico uma época da Ah, minha vida, então eu que gosto muito de música. bacana. E aí tem um rapper muito conhecido, que é o Marcelo D2. E Fantástico. ele colocou uma vez, eu não sei onde que ele declarou isso, mas a luta contra o machismo, ele trouxe como machismo, né? Mas estava se referindo à masculinidade tóxica, é diária. E tem muitos dias que a gente perde, que a gente não pode parar de lutar. Uhum. Aí sim, uma luta com relação a isso. A exercer esse nível de força, de coragem de enfrentar, ou às vezes de sair da luta também, porque tem lugares que não vai dar para lutar, você Uhum. vai ser vencido. Mas Uhum. escolha então nem colocar isso em conflito, mas saber e reconhecer. Eu sempre falo de conseguir reconhecer já pode ser uma grande coisa. Então, o que eu vejo nas rodas do coletivo, essas rodas de conversa, elas têm uma duração de 1h30, mais ou menos. E aí são abertos para uma quantidade de pessoas, tá, no máximo ali umas 25 a 30 pessoas, para que a gente, dentro desse espaço de tempo, tenha a oportunidade de ouvir as histórias. Um dos acordos do coletivo é sempre falar em primeira pessoa. Então a gente não vai lá falar da teoria XYZ, do Uhum. noticiário, não vamos falar de dados, vai falar eu vejo isso assim, eu Uhum. percebo isso, eu vivi isso. Eu nunca passei por essa experiência, mas eu penso isso, isso, isso. Então, dentro dessas experiências, dessa troca que é tão rica nas rodas de conversa, a gente vê limitações que vão sendo inclusive vencidas, que podem ser muito pequenas, se a gente olhar de longe, fora do exercício da proximidade, da profundidade. Como, por exemplo, me vem aqui uma história de um dos participantes que fazia muito tempo que não comprava roupa do jeito que ele gostava. Ele gostava muito de colorido, de cores. E uma das conversas foi sobre as aparências enganam, né? Então a gente falando Uhum. sobre aparência, sobre cuidados mesmo, estética. E aí ele começou a perceber, falou, cara, eu era tão estiloso em uma época da minha vida, eu gostava tanto de mim quando eu me vestia de determinada forma, e hoje eu só uso uma cor só de roupa. E aí depois passou algum tempo, ele mandou no grupo, né? Quem quiser pode participar do grupo do WhatsApp. Ele mandou uma foto assim, cara, você viu um sorrisão desse tamanho assim nele. Uhum. Então, quanto que ele estava se privando daquela possibilidade de ser mais feliz? Não estava prejudicando ninguém, mas ele nem tinha se dado conta do quão mais feliz ele poderia ser. Sim. Um outro relato de um homem, um menino que nunca disse eu te amo para o seu pai. Uhum. Ele tinha essa vontade muito grande. E a gente conversando sobre paternidade, afetividade e tudo mais. Passou um tempo, ele trouxe isso. Cara, consegui falar eu te amo. Isso me comove aqui particularmente, porque eu tenho uma experiência de paternidade muito incrível, assim. Meu pai sempre foi muito amoroso, sempre foi muito afetivo, e acho que isso me permitiu a construção do homem que eu sou, que eu busco me tornar cada vez mais. Então, esses são temas assim que atingem muito, que eu vejo que é um lugar de dor desses homens da paternidade. Eles querem ser filhos melhores, querem ser às vezes maridos melhores, querem ser às vezes pais melhores, mas ter que suportar essa carga, Sim. eu não consigo deixar, eu não consigo soltar, eu não sei como fazer isso e não tem manual, e eu só sei seguir manual, porque o que me foi Uhum. passado de vida é um manual. Para ser Uhum. aceito quanto homem, tem que ser assim. Então eu segui a cartilha, mas essa cartilha não está aqui dizendo desses pontos em branco. Tem várias páginas em branco nessa cartilha, muito mais do que Uhum. páginas escritas.
Então, ainda que essa forma de ser homem me ajudou em muita coisa, me prejudica em muito mais coisa. Então, no consultório, eu vejo a dor de pais que não conseguem ser mais próximos dos filhos, mas que gostariam de ser, e não sabem, porque também não receberam isso, e como é difícil, né? Uhum. Eu vejo a dor em lidar com a carga de ser o provedor da casa Uhum. e não se permitir falhar e não ter de fato a possibilidade de falhar, porque a família sempre se estruturou em cima dele. Ele centralizou isso ao longo da vida. Uhum. Nunca permitiu que a mulher fosse trabalhar, nunca permitiu que a mulher pudesse estudar, e agora ele está arcando com as consequências disso. E ele vai vir por um nível de angústia com ele. Ele não está Uhum. percebendo isso que eu estou dizendo ainda. Mas ele está sentindo dores no peito. O nível de ansiedade dele está grande. Ele vem com um transtorno de pânico. Mas Uhum. esse cara está morrendo de medo, no fundo. Ele está morrendo de medo de não dar conta. E ele está morrendo de medo de dizer que não está dando conta. E aí o corpo vai responder por ele, vai fazer sintoma, vai fazer enfermidade. As relações vão dizer por ele, falar, olha, eu não suporto mais. Ou você vai dar um jeito de se tratar, ou a gente se separa, porque eu não aguento mais. Aí fala da mulher. Então, homens que vêm porque estão em uma possibilidade de separação. Ou já Uhum. separados. E Sim. aí, já separados, começa a vir aquela avalanche de emoções e tudo que às vezes foi falado já antes, todas as não são reclamações, mas todos os pontos, né, as considerações Sim. que a companheira foi trazendo, ou o companheiro mesmo, porque isso não é questão de Uhum. gênero de novo, mas que o outro estava falando ali para ele, olha, não aguento mais isso, não aguento mais isso que você faz. E quando é a gota d'água, e esses homens se veem sozinhos, eles também conseguem, em algum nível, mais consciente ou menos consciente, perceber que falharam. Uhum. E Uhum. falharam enquanto homens e tem que arcar com tudo isso. Então, essa é uma dor que nem sempre é perceptível, é, sendo correspondente ao exercício da minha masculinidade. Uhum. Eu nunca pensei sobre minha masculinidade, então eu acho que isso é normal. Eu via meu pai tratando minha mãe desse jeito, né, com uma desvalorização ou fazendo com que ela fosse dependente financeiramente dele e exercendo ali assédios, né? Então eu Uhum. comecei a reproduzir isso. Eu sempre achei que isso Padrão. fosse normal, ou seja, o normal, o natural para a vida daquele homem sempre foi isso. Uhum. Então, essas são dores assim, que eu me recordo aqui. Com certeza tem mais, mas são as que me vêm assim mais latentes, Sim, mais sim. repetitivas, né? Tanto que um dos maiores motivos, por exemplo, da vinda de um homem à terapia, eles vêm menos à terapia, Uhum. duas das maiores fontes é um término de uma relação ou a perda do emprego, possibilidade de Uhum. perder o emprego. Então, são sempre questões burocráticas, assim, né? De Uhum. Uhum. trabalho, de Uhum. dinheiro, enfim. E aí sempre acabo levando para eles, falando, olha, vamos pensar isso, vamos acolhendo, né, tudo que ele vai trazendo exatamente como está trazendo, Sim. porque e esse é um ponto importante também. Quando a gente pensa em masculinidade, eu acho mais válido que a gente pense em uma masculinidade, esse no plural, novamente, mas na masculinidade saudável, caminhos para a masculinidade saudável, ao invés de uma masculinidade positiva. Porque quer dizer que, se eu não for dessa forma, então eu estou exercendo uma masculinidade negativa ou tóxica? Perfeito, perfeito. Perfeito Não, esse ponto. Perfeito. não é assim. Tem várias formas de ser masculino no mundo. Não tem uma que é certa e outra que é errada. Tem uma que pode te fazer melhor para você. Tem uma que pode te fazer mais feliz. Tem uma Uhum. que pode resolver um pouco mais os seus conflitos, suas Sim. angústias.
Vamos olhar um pouco para isso, sim, né? Vamos ver as experiências de outros homens, e aí sempre acaba indicando aqui, quero fazer a indicação também, quando você perguntou o que a gente pode fazer, né? Ver documentários, o documentário Precisamos Falar com os Homens, o silêncio dos homens, é sempre muito, muito potente. Ótimas dicas. Se você passar esse documentário para um homem e isso não tocar ele de algum modo, ele está muito doente. Um nível de doença muito grande, Sim, de doença ali de não reconhecimento de si, das sim, fragilidades, porque as sim. experiências que são relatadas ali são muito identificatórias com esse lugar do masculino. Então, acaba caminhando um pouco por aí. Excelentes dicas. Esse homem, ainda que ele vá, né, para o consultório, ele procure um acompanhamento, né, psicológico, em razão do término de um relacionamento ou de fatores como a perda de um emprego, esse homem que procura, ele já está num caminho, né, ele já deu um passo muito importante, porque boa parte não faz esse movimento, Com né? certeza. Porque aprendeu a não externar que sofre, que sente dor, que chora, né? Esse homem que faz esse movimento e aí abre a possibilidade para o profissional fazer o que você disse que faz, né? A partir dali você vai puxando o fio da meada, vai puxando as reflexões, né? O viés do autoconhecimento mesmo. Esse homem tem mais chances, né? De ser bem sucedido nessa trajetória de mudança, né? Porque de alguma forma ele realmente quer, né? Mudar. E a gente acompanha muito, né? O trabalho de alguns movimentos, né? A gente sabe que a lei também impõe isso, né? O homem que agride a mulher, que ele vai para um processo de ressocialização, né? Digamos assim. Nem todos estão ali de mente aberta, peito aberto, eles vão porque eles têm que, mas eles passam por esse processo também, né? Então é muito louvável quando você vê um homem fazendo esse caminho por conta própria, né? Ou porque perdeu mais uma companheira, um companheiro, porque esses padrões vão se repetindo, né? E é bom que ele pare de apontar o dedo só para o outro, para outra, mas que ele aponte um pouco para ele, mas não no sentido de se execrar, né? De se maltratar ainda mais, mas no sentido de se olhar, que ele olhe para dentro, né? Para poder transformar. Exato. Infelizmente, a gente está chegando ao final da nossa conversa, né? Conversa maravilhosa, assim, super educativa, elucidativa. Aprendi muito aqui, tenho certeza que quem está nos assistindo também, né? E gratidão enorme pela sua narrativa, né? Assim, tão didática, tão fácil de entender, né? De fazer conexões, fazer associações, correlações. Eu acho que a gente precisa cada vez mais de conversas assim, né? Para esclarecer, para trazer mais indivíduos para essas reflexões, né? Homens e mulheres. E Exato. quem se identifica com gêneros, a nosso viés aqui é da diversidade total, né? E aí, para encerrar, eu queria pedir para você, né? Você trouxe, achei essencial, excelente você dizer isso, né? Não só a masculinidade positiva, mas a saudável, né? Que aí você traz a questão aí para é muito mais ampla, tem muitas dimensões envolvidas aí, né? É exatamente perfeito o que você disse. Então, se não é positiva, é negativa, né? Olha a gente aí polarizando de novo, Exato. né? Então, trazendo aí o significado da sigla coletivo massa, né? Masculinidade autêntica, sensível, minha cola aqui, sensível, saudável e acolhedora, e também trazendo aqui, né, um pouco da tua fala, de que vocês não costumam dar orientações, faça isso, faça aquilo, mas dentro desse conceito, e você já trouxe várias coisas aqui para a gente, de que forma você amarraria, né, em atitudes e posturas esse conceito, também a sua mensagem final. Bem, ah,
Eu penso que daria... Existe uma forma de se relacionar enquanto esse masculino mais dentro da caixa, né? Da caixa desse homem. E a forma de se relacionar tem uma série de condutas, de códigos ali implícitos, são acordos pré-estabelecidos, né, na relação com os homens. Então, não vou falar sobre minha vulnerabilidade, não vou expor as minhas emoções, porque elas vão ser vistas como fragilidades, como coisas ruins, etc., né? O feminino, o homossexual infantil, etc. Então, isso vai me podando. Eu acho que vale pensar um pouco pelos termos dos acordos que a gente propõe enquanto coletivo. E esses acordos, eles não têm um espaço de segurança, acolhimento, sensibilidade, autenticidade para aqueles homens que estão ali naquele momento. Então, se de repente a gente puder internalizar um pouco desses acordos, se fizer sentido também, Sim. que a gente leve um pouco disso para as nossas relações do dia a dia. São 6 acordos que a gente estabelece ali. O primeiro é não julgamento. Tá? Então, eu não julgo nem o outro, nem a mim, mas são relatos, são comportamentos, são falas, são emoções. E a ideia é sair desse lugar das polaridades, do certo e do errado, do bom e do mal, do homem e da mulher, né? Mas pensar como possibilidades de expressão. Então, eu não julgo. Se eu aprendo a não julgar o outro, ou eu aprendo a não me julgar, muito provavelmente as minhas relações vão se tornar mais autênticas, né, e saudáveis. O segundo ponto é que a gente tenha mais empatia. Então, se eu consigo não julgar, consigo não condenar o outro. Se eu não condeno, eu tenho mais capacidade de escutar exatamente como é. E se eu escuto exatamente como é, sabendo que é uma possibilidade de ser e estar no mundo daquela pessoa, daquela outra pessoa, eu vou recomendar menos. Porque tem hora que o conselho pode ser bom só para você. Às vezes o conselho pode ser positivo também, mas você pergunta, né? De repente, se a pessoa está querendo um conselho. Às vezes a pessoa só quer falar. Então, mais empatia, menos recomendação. Aí o nosso terceiro acordo. Um outro seria do sigilo, né? Então, o nível da intimidade, que a gente conversa ali naquela roda específica, fica naquela roda. Que a gente não leve a história do outro, ou que a gente não precise levar a nossa própria história para outros lugares, porque podem ser perigosos, podem ser lugares não acolhedores. Então, que a gente aprenda a acolher a história do outro, né? E guardá-la também com uma parte importante, que ele está se permitindo compartilhar ali com a gente. Sim. De repente, que eu me permita também compartilhar algumas. Então, vem aí para o quinto já, né? O quarto seria isso da confidencialidade, né? O quinto viria para esse grau de permissividade, que eu me permita expressar também, a partir do momento que eu me sentir seguro, confortável. Que isso não seja uma imposição. Então, se você se sentir seguro, que você se permita. E falar com alguém que você confia mais. Se você não sente essa necessidade, que venha para a roda, que venha para um processo de terapia, que venha conversar com um livro, com um documentário, que converse com um diário, que você se permita escrever, expressar, você com você, ninguém mais acessar. Mas é permitir-se entrar em contato com isso. E o último que é falar em primeira pessoa, né? Então, eu penso isso, senão eu vou continuar importando coisas, vou continuar importando cartilhas, regras, que nem sempre vem de dentro. E é o meu de dentro que vai valer muito mais. Né? Como eu acolho e consigo lidar com esse meu de dentro. Então, penso que esse pode ser uma reflexão que a gente pode ir levando para as nossas relações. Perfeito.
Perfeito, Leandro. E aí eu queria agradecer também, né? Você disse as considerações finais. Eu quero Sim, agradecer muito pela oportunidade de estar falando sobre esse tema que eu sou bastante apaixonado, que eu vivencio, para mim é uma experiência mesmo diária. Tem muitos dias que eu caio, que nós da organização caímos, que os meninos, a gente cai. A ideia é que a gente uhum, consiga levantar, consiga olhar e reconhecer isso. Então, tá falando a respeito disso, também expondo um pouco dessa vulnerabilidade minha, é um lugar de fazer com que outras pessoas olhem, não para mim enquanto Leandro Nonato, mas para mim enquanto um ser humano. sim, E uma vez que compreenderem, um outro ser humano podem olhar para a própria humanidade, para as condições da potência que a gente tem em sermos humanos, né? Em sermos acolhedores, em sermos autênticos, em sermos sensíveis, que isso, na minha perspectiva, está muito mais próximo da nossa real natureza. Né? As crianças, como as crianças lidam umas com as outras, etc. É tão bonito, então, que a gente possa ir por esse caminho e conversar sobre isso, eu acho que são possibilidades também. Então, obrigado pelo espaço. Ah, excelente. Nós agradecemos aí pela sua participação. Painel lindo, muito forte, muito profundo e que trouxe aí uma visão sistêmica das relações, né? É importante a gente enxergar os lados envolvidos, né? Humanizar um pouco mais esse olhar. E ninguém está desconsiderando a dor do outro, da outra. Muito pelo contrário, né? A gente está buscando uma cura dessas Uhum. relações, né? Esse é o Exato. caminho. A gente sabe que não é fácil, é árduo, até porque ser humano não é fácil, é muito Uhum. complexo, mas é o que você falou, né? São caminhos, Uhum. né? E se nós estivermos abertos a isso, homens, mulheres, né? Todos nós, a gente pode avançar, né? E é importante que a gente acredite nisso cada vez mais. Gratidão enorme pela sua Obrigado. participação. Volte sempre. Ouvindo você falar aqui, eu já tive vários insights. Tenho certeza que muito em breve nós teremos aqui você conosco de novo. Com Muito obrigada, certeza. viu? Tudo de bom para você e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Obrigado. Conta comigo, com o coletivo. Estamos à disposição. Hein? Um Muito abraço. obrigada. Um abraço, muito obrigada. Até mais. Muito obrigada pela sua participação. E amanhã nós teremos o terceiro painel do primeiro seminário online, organizado pelo Instituto Mulheres em Tribo, Instituto da Autoestima Feminina, seminário sobre abuso emocional e autoestima feminina, e nós vamos falar sobre abuso psicológico no ambiente de trabalho. Obrigada e fiquem conosco aqui no canal.